Então, a ebullioscopia, nós sabemos que ela tem uma relação direta entre a quantidade de partículas de soluto em solução relacionada com a massa do solvente em quilogramas. Então, nós temos essa relação, ΔT igual KEB, que é a constante ebullioscópica, que depende do solvente tabelada, vezes a molalidade. Então, de modo geral, nós podemos utilizar a variação da temperatura de ebulição para encontrar a massa molar de solutos não voláteis em solução. Como que se faz isso? ΔTB é a constante ebullioscópica, que é constante vezes a molaridade. Molaridade é igual a número de mols do soluto sobre massa do solvente em quilogramas. O número de mols é massa por massa molar. Então, nós temos, substituindo aqui na equação, o número de mols, nós temos ΔTB é igual a constante ebullioscópica vezes massa sobre massa molar do soluto, divididos pela massa do solvente em quilogramas. Então, a ΔTB, a variação de temperatura de ebulição, está diretamente relacionada à massa do soluto, que está relacionada à massa molar do solvente. Essa relação aqui, eu estou falando em solventes que não formam íons em solução, solutos que não formam íons em solução, solutos não ionizáveis. Então, se eu tiver um soluto não ionizável e colocar ele em solução, eu posso avaliar a temperatura de ebulição e encontrar, assim, a massa molar a partir da massa do soluto adicionada na solução. Então, aqui nós temos que a elevação do ponto de ebulição está relacionada diretamente à interação intermolecular mais forte que acontece entre soluto e solvente, fazendo com que seja necessário uma maior energia para que as interações intermoleculares diminuam e aí sim o líquido possa evaporar. Então, essa variação de temperatura de ebulição, ela é significativa, mas ela é um pouco menor que a variação de temperatura de ebulição, de ponto de fusão, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, aqui nós temos a temperatura de ebulição do solvente, temperatura de ebulição da solução. Isso mostra que a interação intermolecular na solução é um pouco maior do que a interação do solvente puro. Então, exemplo aqui. A proporcionalidade entre a molaridade e a elevação do ponto de ebulição é útil para a determinação de massas molares de solutos de um soluto desconhecido. Lembrando que esse soluto não deve formar íons. Tá? Se formar íons, nós temos que lembrar que a proporcionalidade da molaridade é a molaridade de partículas formadas. Então, se tiver íons, nós temos que saber que tipo de íons são formados. Exemplo, então, que nós temos aqui é: uma solução foi preparada pela dissolução de 7,39 gramas de um soluto não volátil e 85 gramas de benzeno. Se a solução entra em ebulição a 82,6 graus Celsius, a pressão padrão, ou seja, na CNTP, calcule a massa molar do soluto. Nós temos a temperatura inicial do solvente puro, do benzeno, 80,1 graus Celsius, e a constante ebullioscópica do benzeno, 2,53 graus Celsius por molar. Então, a gente vai colocar aqui na equação e vamos fazer esse exercício. Então, colocando na equação, ΔTIB é igual a constante ebullioscópica vezes molaridade. A temperatura final de ebulição é da solução, 82,6 graus Celsius, menos a temperatura dele puro, que é a temperatura inicial de ebulição, 80,1. É igual a 2,53 graus Celsius por molar vezes a molaridade. Nós temos então aqui 82,6 menos 80,5, 2,5 graus Celsius corta, molar está dividindo, passa multiplicando, então eu vou ter aqui 2,5 divididos por 2,53. Eu passo dividindo e isolo M. Então eu vou ter aqui 0,988 molar. É a molaridade. Molaridade é o número de mols do soluto divididos por massa do solvente em quilogramas. Então, o número de mols é massa por massa molar. Massa é massa dada. E aqui é a massa do solvente em quilogramas. Então, nós temos aqui a molaridade que nós encontramos 0,988 molar, que é mol por quilograma. 7,39 é a massa que foi utilizada no experimento. Massa molar nós queremos saber. 85 gramas equivalem a 0,085 kg de solvente. Então, aqui eu tenho, passando aqui, esse está dividindo, passando multiplicando. 0,988 vezes 0,85, eu tenho 0,08399 mol, porque quilograma corta, mol, 7,39. Massa molar que estava dividindo, passa multiplicando. Esse valor que está multiplicando a massa molar passa dividindo, então eu vou ter gramas por mol. Então 7,39 divididos por 0,08399, eu tenho 88 gramas por mol. A unidade de massa molar é gramas por mol. Então, montando a equação com os valores, nós encontramos que a massa molar
desse soluto desconhecido é 88 gramas por mol.